Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e bem-vindos a mais um vlog. Na verdade, uma tentativa de regravar partes desse vlog. Por quê? Hoje, no caso, é dia 26 de junho e eu já tava gravando esse vlog há um tempinho. Porque a intenção é que ele fosse uma segunda parte da Maratona Junho Romântico, sabe? Só que eu tô cagada, né? Tô azarada e eu perdi os arquivos. Porque, enfim, o Windows resolveu corromper meu HD e é isso. Então, assim, eu não lembro o que eu falei, eu não lembro o que eu gravei, né, até onde eu tinha ido com as coisas aqui. Eu sei que eu já tinha falado de bastante coisa, então eu vou tentar lembrar aqui e comentar com vocês pra ter, tipo, uma espécie de registro, né. Talvez eu não esteja tão animada, porque eu ainda tô bem puta com o computador, a verdade é essa, né, porque eu vou ter que comprar outro HD. Mas, enfim, então, assim, o humor não tá dos melhores, tá, gente? É isso. Já deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí pra ajudar no engajamento. Se tiver algum amigo que gosta de livro de romance, de livros, de modo geral, compartilha também pra dar aquela moral, pra dar aquele incentivo, porque estamos precisando, tá? E, enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu lembro de ter concluído depois que eu terminei a primeira parte daquele vlog foi o livro Fiquei com Seu Número, da Sophie Kinsella, e ele é tipo uma comédia romântica, bem vibe Sessão da Tarde mesmo. Aqui a gente vai ter uma mulher, né, que ela tá tipo num saguão ali de hotel com as amigas dela, ela tá meio que comemorando, né, porque ela foi pedida em casamento. E aí, ela e as amigas fazem uma brincadeirinha meio idiota, que é tipo assim, ela tira o anel de noivado e deixa as amigas experimentarem, que era um anel super raro lá, super valioso, que era de herança de família do cara, aquela coisa toda. Eu já acho essa brincadeira muito estúpida, tá, gente? Porque assim, cara, é seu anel de noivado, você não tem que estar tirando pra outra pessoa experimentar. Mas beleza, é isso que rola, e em um determinado momento ela tá ali, né, e toca uma espécie de alarme de incêndio, um alarme falso, mas todo mundo sai correndo, e nessa correria perde um anel. Aí pronto, né? Ela fica naquela coisa de tem que achar esse anel, tem que achar esse anel. Olha, eu tive já alguns problemas com essas amizades dela, porque sinceramente essa mulher precisa de um rumo na vida dela, né? Porque, primeiro, brincadeira idiota. Segundo, assim, um incêndio, um anel não é uma coisa assim grande que não dá pra levar, que você sai correndo desesperado. Você só agarra aquilo, né? E sai correndo. Então, assim, as amigas, olha, sinceramente, é esse o esquema. Mas depois disso, ela ainda é assaltada, levam o celular dela, né? Então ela acaba encontrando algum outro ali e ela dá o número desse outro telefone que ela encontrou para os funcionários do hotel, para caso eles encontrem, entrarem em contato com ela. Só que esse outro telefone, no caso, é um telefone empresarial e tal, que a assistente de um cara tinha jogado fora. E aí, por conta disso, né, ela acaba entrando em contato com esse cara, né, e ela vira e fala assim, olha, eu não posso te devolver esse telefone agora, por causa dessa situação. E aí eles combinam dela ficar encaminhando os e-mails dele pra ele, né, que chegariam naquele telefone ali. Eles começam a conversar dali, né, eles vão interagindo por conta dessa necessidade dela enviar as mensagens, e óbvio que vai acabar surgindo um sentimento entre eles, né, e eles vão se aproximando. No geral, eu gostei bastante dessa aproximação deles, porque não foi uma coisa no sentido de um estar dando em cima do outro. Na verdade, os dois estavam realmente convivendo e conhecendo um pouco um ao outro por conta da situação. Inclusive, tem umas coisas que eu achei engraçada, porque eu não teria essa cara de pau, sabe? Porque ela começa a meio que trabalhar pra ele, efetivamente. Então ela manda e-mail pras outras pessoas, ela atende alguns chamados, ela encaminha as coisas pra ele ali. E ela é meio que daquele tipo de personagem meio que enxerido, sabe? E ela tenta meio que ajudar. Só que nessa de ajudar, às vezes ela acaba atrapalhando, então tem algumas tretinhas ali, mas eles não chegam a brigar efetivamente. E ela é muito dessa vibe de menina boazinha que quer agradar todo mundo. E esse cara, ele é completamente prático, né? Ele é da base do é sim ou não, acabou, não gostou, o problema é seu. Adorei o cara, entendeu? Aí, inclusive, é até engraçado, porque tem momentos que ele vira e fala assim, ah, você não pode ser... Nossa, aqui tá meio escuro. Você não pode ser boazinha e ficar tentando agradar todo mundo sempre. Então, foi por isso que eu consegui aceitar a personalidade dela, né? Porque outros personagens percebem essa ingenuidade dela e alertam ela quanto a isso. Então, tranquilo. Então, assim, gostei da interação deles dois, foi bem bacana. Eu tava torcendo por eles. E apesar dessa personalidade dela me irritar um pouco, eu vi que eu tava muito entretida dentro da história. Porque, assim, eu reclamava das amigas dela, eu reclamava do noivo dela, porque o noivo dela é um bosta, tá, gente? Não tem condição de ter aquele... Ai, parece um adolescente na puberdade que só tá pensando em sexo. É isso. E eu tava olhando pra aquilo e fiquei assim, minha querida...
você quer casar com isso mesmo? Não precisava nem aparecer um outro cara melhor pra provar que esse aqui é ruim. Entendeu? Então, assim, tinha umas coisas assim, mas era engraçado. É apresentado de um jeito que é engraçado. E eu não sei por que na hora que eu tava lendo, eu tava imaginando muito ela como aquela atriz, a Reese, que fez o Legalmente Loira. É a vibe dos tipos de filme de comédia que ela fazia lá no início dos anos 2000, sabe? Então, é aquela coisa. Eu adorei esse livro e eu tô muito surpresa de ter gostado, porque ele literalmente não tá na minha zona de conforto. Mas foi bem legal, sabe? Eu entendi o porquê que a Sophie Kinsella fez tanto sucesso. Eu não sei como é que tá hoje, porque assim, ela é completamente fora da minha bolha, então eu não sei se tem lançamentos de livros dela, não sei se a fama continua a mesma, mas eu me lembro que quando eu era adolescente eu escutava muito sobre os livros dela. Era sempre muita gente elogiando, principalmente esse aqui. Inclusive, eu acho que ele é de 2012, 2013, esse livro, se eu não me engano. Então, assim, foi uma leitura bem agradável de se fazer. Eu realmente me diverti, realmente gostei dos personagens, na maioria deles. Até os personagens que me irritavam, a gente via que era propositalmente feito pra isso, então tranquilo. Então, assim, pra quem gosta realmente dessas leituras, assim, levezinhas, né, esse vibe tic-lit, eu acho que é super válido, super recomendo, sabe? E mesmo eu não sendo muito dessa vibe, eu acabei gostando também, então valeu super a pena. E talvez em algum outro momento, no futuro, sei lá, gente, não tem como garantir, eu tente pegar alguma outra coisa dessa autora pra ler, né? Porque no geral, realmente me diverti, tá? Aí eu também cheguei a comentar sobre algumas outras coisas nos outros takes, mas vamos por parte pra não ficar confuso. Mas só pra vocês saberem, eu comecei a ler O Assistente de Vilão, eu tô adorando, mas eu vou conversar com vocês mais pra frente pra eu poder reorganizar as ideias pra saber de onde que eu tinha parado pra falar. E também comecei a assistir o Desgraça ao Seu Dispor, que é um dorama da Netflix, inclusive estou me divertindo, tá? Depois a gente conversa um pouco melhor sobre isso. E agora, como eu vinha lendo no trem, mais um trecho desse, é melhor a gente começar sobre isso aqui agora. Mas eu comecei a ler o Trace, A Garota do Mar Esmeralda, e eu estou no capítulo 23, né? Na página 152, na verdade. E eu estou gostando bastante, tá, gente? Basicamente, o que nós vamos ter aqui? Eu achava que eu iria estar roubando na maratona de colocar esse livro. Porque, assim, ele se apresenta como fantasia e tudo mais. Eu achava que ele era realmente uma fantasia, aquela coisa toda. E sim, ele é, mas ele tem uma pitadazinha de romance sim, tá? E isso eu fiquei até bem feliz, porque eu virei assim, não tô roubando tanto, né? Aqui no caso a gente vai conhecer a Trace. Ela é uma garota comum que vive numa ilha tranquila, de boas. E ela tem meio que um namoricozinho, né, um crushzinho num rapaz. E esse rapaz, ele fala pra ela que ele é um jardineiro. Mas, na verdade, ele é filho do Duque. Aí, teoricamente, eles não podem ficar juntos, né, porque ele é nobre e ela não. E tem um determinado momento que o pai dele decide levar esse rapaz pra fora da ilha pra tentar arrumar uma noiva pra ele. E ele não quer isso de jeito nenhum, porque ele é apaixonadinho na Trace, sabe? Então, isso é muito fofo de você ver. Inclusive, mostra algumas interações. É aquele romance bem juvenil e puro, sabe? É bem isso. É fofinho, tá? Você torce pelos dois ali. E ele vai fazendo de tudo pra não casar com ninguém. Ele não quer casar com outra mulher de jeito nenhum. E aí, em determinado momento, o Duque volta pra ilha sem o Charlie. E é aí que a Trace fica preocupada. Eu não vou dizer pra vocês o que aconteceu exatamente com o Charlie, mas ela decide ir atrás dele, pra literalmente salvar o cara. Ela foi salvar o princeso dela, gente. Foi isso, tá? E estou muito feliz porque estou torcendo pelos dois. Eles são um casal muito fofo, tá? Então, assim, estamos na torcida. E nessa história, né, de quando ela sai pra tentar resgatar, ela acaba entrando num navio pirata, então a gente vai estar acompanhando as aventuras da Trace. É muito fofinho também, porque a gente vai ter bem aquela característica dos livros de fantasia, onde o personagem principal tem um amigo animal, sabe? Então aqui ela vai ter um ratinho falante. Outro ponto muito interessante dentro desse universo é que aqui existem algumas luas que elas jogam esporos. E esses esporos, eles não podem ter contato com a água. Porque se eles tiverem contato com a água, eles crescem e fazem o destroço. Inclusive, uma coisa que eu estou pensando muito assim, do tipo, mano, como que vai explicar isso? É que eu ainda não entendi como que as coisas ficam se chover dentro desse universo, tá? Eu tô realmente esperando algum momento pra ver a desgraça, porque
como é que fica quando chove, tá? Ah, tá aqui, ó, o companheirozinho de viagem dela. É muito bonitinho como eles se conhecem, né? Como que eles se ajudam. E os esporos, eles ficam assim, pelo menos alguns deles que foram descritos até agora, né? Me lembra a vibe de João e o Pé de Feijão. E assim, gente, eu tô adorando essa vibe de navio pirata, essa coisa do tipo. Só que eu tô parando pra pensar, eu acho que eu não consumi tanta coisa de pirata assim quanto eu imaginava. Porque assim, beleza, eu já assisti alguns filmes, gostei bastante deles. Só que eu acho que tudo que eu vejo relacionado a pirata é no jogo do Magic. E só, sabe? Eu acho que eu nunca peguei livro, assim, sabe? Pra ler sem ser a história do Magic. Então, tá sendo bem interessante, tá sendo uma experiência diferente. Você nunca pegou história sem ser do Magic e de pirata pra ler porque você é uma sem vergonha, porque você podia ter pego Black Flag. Ah, tem que ler na ordem, né, Pedro? Ai. Não precisa. Enfim, a questão é que eu tô gostando das histórias aqui de pirata. Tem uma treta com a capitã desse navio também, que eu tô bem curiosa pra saber como é que vão ser as coisas. E no geral, ele tem muito uma vibe conto de fadas. Aí o outro vem me xingar de sem vergonha aqui que eu não li o Black Flag. E por que você não lê Brandon Sanderson? O bagulho tem tudo pra tu gostar do Brandon Sanderson se você não leu ainda. A falta de vergonha na cara. Continuando, quero ver como é que vão sair as coisas aqui. E tem um detalhe interessante. A história, ela é narrada pelo Void. O que eu sei sobre o Void? Ele é um personagem do Brandon Sanderson que aparece em vários livros. Tem gente que fala que ele é meio que o deus ex-máquina do cara. Só que eu não tenho o que foi que você quer falar aqui no vlog. Fala. Que você pode muito bem pegar um livro só e fazer isso, ó. Fazer o quê? Você não precisa ler todo o resto, você pode ler só ele. Não, eu quero ler na ordem. Eu quero ler Assassin's Creed na ordem. E por que você não faz isso com o Brandon Sanderson, então? Deve ser porque o meu trabalho é ler e eu fico com a vista cansada. No Lib tem os audiobooks dele tudo em inglês. Só digo isso. O Ronan vai ter que fazer um cartão da biblioteca do Lib pro Pedro também, pra parar com essa graça. Continuando, nós vamos ter o Royd aqui. E ele é um personagem que aparece em vários livros do Brandon Sanderson, só que aqui tem um detalhe, gente. Ele tá amaldiçoado, então assim, ele tá completamente sem senso, ele tá completamente maluco, tá? Ele faz coisas sem sentido, ele fala as coisas completamente sem sentido, porque a gente vê até que a maldição dele é o clichê da maldição, que você não pode falar que tá amaldiçoado, né? E o cara tá completamente fora do eixo. E eu já senti que não é à toa que o Brandon Sanderson jogou ele aqui. Provavelmente vai ter algumas tretas de como que ele foi parar naquele navio. Então, assim, eu estou muito interessada. E por mais que ele seja um personagem que aparece em outras histórias, não atrapalha. Você não precisa ler as outras, tá de boa. Dá pra gente entender muito bem a narrativa. E assim, eu li poucas coisas do Brandon Sanderson. Apesar de ser um autor que eu já considero favorito, eu só li o primeiro do Mistborn e os 3 livros dos Executores. Esse aqui, no caso, é o 5º livro que eu tô lendo e é tranquilo, tá, gente? Inclusive, eu acho que, mesmo que ele tenha uma vibe bem diferente dos Executores e até de Mistborn, possa ser uma boa porta de entrada, sabe? Porque é uma leitura fácil, ela é leve, ela é fluida, ela é gostosa, você se cativa pelos personagens logo de cara. E assim, gente, o fato de os capítulos serem bem curtinhos acaba estimulando, porque tu pensa assim, ah, só mais 4 páginas, dá pra ler sim. E você vai indo, entendeu? Então, até agora são essas as minhas impressões. Estou aqui na torcida pra menina salvar o princeso dela. Espero que no próximo take que eu for vir gravar pra vocês, eu esteja mais calma pra gente conversar, porque eu ainda tô nervosa com a história do computador. Gente, vim atualizar vocês da maratona e assim, o livro que se tornou 5 estrelas e favorito nessa maratona, literalmente é o maior roubo dela, tá? Que no caso é Tress, a garota do Mar Esmeralda, e como eu falei pra vocês, ela meio que tá indo salvar o princeso dela e tal, aquela coisa toda. Só que assim, foi realmente pra roubar, tá? Porque ele é full fantasia. Eu provavelmente ainda vou fazer uma resenha desse livro aqui pra eu poder falar melhor, detalhadamente sobre ele, eu também poder organizar as minhas ideias, porque eu literalmente terminei agora, né? Então, muitas informações ainda. Mas eu amei o universo, amei a protagonista, amei os desafios, enredos, aquela coisa toda. Só que assim, ele segue uma estrutura simples, né? A aventura pra você resgatar alguém. Só que o que ele se sobressai é justamente na construção do universo. Porque esse conceito dos esporos, eu até tinha comentado algumas coisas antes, né? Tinha falado até como é que ficava na dúvida. Pô, mas e como é que chove nesse universo? Tudo isso o Brandon Sanderson consegue explorar dentro da narrativa, fica muito bem feito, fica muito bem estruturado e fica natural para os personagens. Eles convivem com isso, eles sabem os perigos e as utilidades
Vida que segue. Sobre a Tress, ela é literalmente aquela personagem que é toda boazinha, toda fofinha, que quer ajudar as pessoas. E normalmente eu não gosto de personagens assim. Só que lendo esse livro, eu percebi que meu problema não é a pessoa ser boa. Meu problema é quando a personagem é assim e ela é burra, entendeu? E não é o caso da Tress. Durante a aventura, ela vai aprendendo coisas dentro do navio. Ela sim se preocupa com o resto da tripulação, mas só que não é uma bondade ingênua demais, é algo que faz sentido. Durante a aventura ela tem até um questionamento que é muito pertinente e lógico também. Assim, eu, no lugar dela, não iria me questionar referente a isso, porque eu não tenho tantos escrúpulos assim, tá? Mas eu gostei dela pensar nisso, porque é coerente com a personalidade que o Brandon Sanderson deu pra ela. Sobre o Roy, mesmo que você não conheça ele por causa das outras histórias em que ele aparece, isso aqui é um começo tranquilo, tá? Pra quem nunca ouviu falar do personagem, você vai entender o que tá acontecendo com ele. E provavelmente, se você não lê os outros livros, você vai ficar muito curioso pra poder ler e entender quem ele realmente é, outras aventuras que ele viveu. E a narração desse livro aqui, sendo através do ponto de vista dele, é muito interessante. E não falta nada, tá, gente? Você consegue ter um entendimento completo. Provavelmente quem já leu as outras histórias vai pegar, né, mais referências, aquela coisa. Mas essa história ela é muito completinha, ela é toda amarradinha, sabe? E eu acho que o principal é justamente isso. O Brandon Sanderson pega uma premissa que é absurdamente comum dentro dessas histórias de fantasia, essas vibes meio conto de fada, e ele consegue deixar a marca registrada dele ali, sabe? Você consegue olhar para aquilo e pensar, isso é Brandon Sanderson, mesmo que esse livro tenha um estilo bem diferente dos outros livros que ele já escreveu. Eu amei a forma que ele conseguiu trazer certas surpresas dentro de uma trama tão comum, porque até mesmo o ritmo que as coisas estavam indo, teve um certo momento ali que eu até pensei assim, nossa, o rumo disso aqui vai ser outro completamente diferente do que eu tava imaginando. E chegou lá, ele virou e falou assim, não, calma que eu vou dar um jeito e vai ficar coerente. Aí eu falei, não, beleza, vamos confiar aqui no autor. E realmente ficou uma coisa assim, aí essa parte pega um pouquinho do romance que eu fiquei de coração quentinho com o final, eu realmente amei. O epílogo ali é o felizes para sempre, que deixa a gente feliz de verdade, sabe? E toda a aventura como um todo, o primeiro ponto foi que eu descobri que eu gosto dessa temática de piratas realmente, inclusive talvez eu vá começar a procurar uns outros livros com a temática semelhante, porque é a primeira vez que eu leio um livro assim e eu realmente gostei, tá, gente? Eu só tinha visto o filme e eu acho assim, se eu pudesse definir esse livro numa palavra, seria carisma. Porque você se apega atrás ao universo, ao cenário, até os outros, né, que vão aparecendo ali da tripulação, que vão se aliando atrás, você se apega a eles. E isso é que é o mais interessante de um livro de aventura. Porque assim, gente, convenhamos. Ah, um livro de aventura. Todas elas são a mesma coisa. Tem que resgatar alguma coisa, tem que pegar alguma coisa, tem que salvar o mundo. É mais ou menos isso que acontece, sabe? Então o principal para esse tipo de livro é o quê? O universo ser realmente interessante e você se apegar realmente aos personagens. E isso acontece aqui e é o que faz valer a pena. Se o livro de fantasia, de aventura, não tem personagens carismáticos e também não tem um universo interessante, ele é bobo, sabe? Não vale de nada. Então, assim, eu sei que já é um autor que é muito falado e provavelmente vai ter gente que vai virar e falar assim, eu nem acho tudo isso. Por exemplo, o Mistborn pra mim não foi 5 estrelas, tá? Porque eu não gostei tanto, assim, da outra personagem que tinha lá. Eu gostava mais do Kelsey. Então, assim, óbvio que não vai ser 5 estrelas pra todo mundo. Mas você tem que dar o braço a torcer que o homem sabe escrever, entendeu? O cara sabe construir uma boa história, ele sabe trazer bons personagens, sim. Então, assim, não gostei tanto, o problema é seu. É isso, entendeu? Mas assim, eu realmente amei essa história, tá aí. Tivemos um favorito, não tão romântico assim, mas tivemos. É porque assim, o romance mesmo desse livro aqui deve ser tipo assim, umas 20 páginas. E acabou, entendeu? Mas assim, toda a questão de você realmente entrar numa aventura pra salvar a pessoa que você ama, cara, é uma coisa que eu acho bonitinha, tá? Então assim, gostei sim, favorito sim, super recomendado. Vou só depois organizar as ideias, né? Porque tem muita coisa que eu quero falar. E assim que a gente termina de ler o livro é meio difícil de formular as coisas. Mas eu provavelmente vou fazer uma resenha dele, sim, pra vocês, bonitinha e tudo mais, aquela coisa toda. Só que temos um detalhe. Amei a edição? Sim, maravilhosa, ilustrada, aquela coisa toda, né? As ilustrações belíssimas, folha de guarda. Mas eu tenho uma reclamação a respeito da editora Trama. Cara, vocês estão com o nome do Brandon Sanderson na mão, tá? Então, assim,
Eu entendo que pode, às vezes, passar uma coisa ou outra, mas, assim, tá uma revisão fraca, tá? Eu encontrei vários errinhos de palavra repetida, coisas bobas, só que, tipo assim, não pode ficar acontecendo esse tipo de coisa. Inclusive, já teve gente que me falou que em Caminho dos Reis também tava assim. Então, espero que a editora, né, tenha uma atenção referente a isso nos próximos livros, porque assim, não adianta você publicar Brandon Sanderson assim, tá? Ah, só porque ele vai vender fácil. Tudo bem, mas pô, tenha pelo menos o carinho de publicar bem, sabe? Então assim, ponha mais um revisor, ou o revisor que for responsável, presta mais atenção, porque realmente a gente encontra esses erros e por mais que eles sejam pequenos e que você lê ali, você percebe que trocaram uma palavra e você consegue entender o texto do mesmo jeito, isso te tira da história, sabe? Então a única reclamação que eu tenho sobre esse livro é que ele merecia realmente uma revisão melhor, tá? Enfim, terminei, 5 estrelas, favorito. Agora, o que acontece? Eu comecei a ouvir um audiobook, porque... Assim, eu tava até ouvindo o audiobook do Assistente de Vilão em espanhol, só que eu preciso prestar um pouco mais de atenção, né, ainda. Porque, enfim, outra língua, eu não consigo ficar ouvindo no automático. Então eu fui catar qualquer coisa de audiobook que tivesse em português. E aí eu acabei achando o livro Amar é Relativo, que é o outro da Sofia Kinsella, que tem na Audible. Aí como eu gostei do Fiquei com Seu Número, eu falei, vamos ouvir esse aqui, né? Tem só esses dois na Audible dela, vamos pegar esse aqui mesmo. E assim... não tá sendo dos melhores, tá, gente? Porque que acontece? A gente começa logo no início vendo, assim, umas amigas ali conversando e tudo mais. E uma delas, que é justamente a protagonista, é aquela que acredita que o amor, ele surge, assim, naturalmente na vida. E umas outras viram e falam assim, não, porque a gente tá usando aplicativo de namoro e tal, só que a gente tá usando o algoritmo a nosso favor, botando alguns critérios. E assim, primeiro, a minha opinião sobre isso. Eu realmente... Se eu não fosse casada hoje, eu não sei se eu teria coragem de usar aplicativos de namoro. Porque eu tenho muito medo de ser sequestrada e pessoas roubarem meus órgãos. Mas eu entendo muito bem a lógica que as amigas dela estão falando e também entendo a da protagonista. Só que assim, dizer que não existem critérios pra você entrar num relacionamento com a pessoa, eu já acho meio que forçar a barra, porque tem certas coisas que não dá, sabe? São personalidades que não são compatíveis mesmo. E aí o que eu senti desse livro, agora que eu tô em 50% dele, é que a autora quer pegar aquela vibe dos opostos se atraem e que aos poucos um pode ir se adequando ao outro, não mudar a sua essência, mas pelo menos tentar se adaptar, porque aquela outra pessoa realmente vale a pena. Eu não sei se vai ter alguma espécie de amadurecimento da personagem até o final do livro, como que vai ajeitar essa relação deles aí, mas eu tô achando muito irreal até agora. Porque ela vai num retiro na Itália, né, de escritores, e ela meio que se apaixona por esse cara lá e tudo mais, porque ele ia pra um outro retiro de outra coisa, só que aí o professor ficou doente, aí botaram ele pra turma dela, enfim, é isso. E aí, o jeito que eles ficam nesse retiro é uma coisa que já é absolutamente surreal pra mim. Porque eles já falam que se amam, eles ficam completamente apaixonados um pelo outro, sabe, e é tudo, e o povo do retiro começa a ver eles como um casalzinho, e é o tipo de coisa que eu enxergo mais, tipo assim, parece um romance de férias. E não, eles estão falando de se amar pro resto da vida. E aí eu tô olhando pra isso e tô pensando, gente, foi só uma ficada. Como é que vocês dois estão tão emocionados assim? Vocês nem sabem quem são um ou outro, né? Até porque tem esse detalhe. Nesse retiro, como é de escritores e tal, eles falam pro pessoal não ficar jogando conversa fora, pra não ficar falando muito da vida pessoal. Aí o pessoal usa tipo uns codinomezinho, não é o nome real. Ou seja, você não sabe nem o nome do cara. E isso pra mim é um completo pesadelo. Não tem condição, entendeu? E eles estão apaixonados. Até aí, tranquilo. Até o momento em que eles saem desse retiro. E aí cada um vai estar conhecendo a vida um do outro. E, nossa, cara, nenhum dos dois é perfeito, tá? Eu acho que o cara tem uns probleminhas lá que ele tem que saber se impor mais com os pais dele. Mas até então, esse é o único defeito dele, sabe? Mas é uma coisa que às vezes o homem demora pra perceber, mas acontece gradativamente porque é um incômodo que vai surgindo até chegar o limite. Então, tranquilo, de boa. Mas agora, a mulher, gente, ela tem... olha, eu nunca ia me relacionar com uma pessoa desse tipo. Porque não dá, entendeu? Não dá, não tem condição. Ela começa 1000 atividades, ela não conclui nenhuma. A casa dela é uma zona, porque ela tem esse negócio de, eu vou reformar móveis, vou pegar livros e não sei o quê.
e resgata planta. O resgata planta foi uma parada que me pegou, tá? E eu tô olhando assim, não, amada, você só é acumuladora. Para com isso, entendeu? E aí, por exemplo, o cachorro dela claramente precisa de um adestramento, porque é de um jeito que não dá pra conviver, e o pior é que isso ainda me irrita, porque eu olho pra uma situação dessa e eu não penso, ai, nossa, que cachorro insuportável. Eu penso assim, nossa, que dono insuportável, porque o cachorro não é assim sozinho, sabe? Ele é assim por causa do humano, entendeu? Então eu tô com raiva dela, porque ela não ensina um pingo de educação pro cachorro. E as amizades dela também são meio caóticas, ela tem um sério problema de vício com celular, que, meu Deus do céu, não dá pra tancar. Aí ela ainda é vegetariana e ela quer obrigar o cara a ser vegetariano. Então, assim, é uma pessoa intragável pra mim, entendeu? Porque, olha, se eu fosse esse homem, eu ia virar moço, corre que dá tempo ainda, entendeu? Porque não dá. Então, assim, tá numa vibe de que precisa ter um amadurecimento muito maior da personagem, principalmente a personagem feminina aqui, pra isso aqui dar certo. Porque se for seguir nessa leva de opostos se atraem, cara, eu vou dar uma estrela, porque é uma coisa que realmente só acontece em livro. Não existe isso de opostos se atraem, tá, gente? É bonitinho ali pra um encontro, pra uma saída, beleza, mas pra conviver, realmente criar um relacionamento, vocês precisam ter pontos compatíveis. E quando eu digo pontos compatíveis, é de personalidade mesmo, sabe? Coisas que você gosta, coisas que você faz, porque não adianta, amor não enche barriga, tá? Então, em algum momento, isso vai estar fadado ao fracasso. Então, eu quero ver se vai ter um amadurecimento pra poder, sabe, as coisas se arrumarem no final, porque, assim, eu não tô gostando. A escrita da Sophie Kinsella é tranquila, é bem aquela sessão da tarde que você usa 2 neurônios pra relaxar, mas eu tô odiando essa personagem feminina com todas as minhas forças, porque ela é uma pessoa que eu considero impossível de conviver, entendeu? É do tipo assim, se eu conhecesse uma pessoa igual a ela, eu afastaria imediatamente da minha vida, porque simplesmente não dá. E isso só porque eu citei alguns defeitos dela, tá? Ela tem coisas assim que eu virei assim, porra, que mulher sem noção, entendeu? Então, assim, não dá mesmo. Então vamos ver como é que vai ser daí pra frente, se vai dar tempo, né, a personagem ter o amadurecimento. Gente, então eu terminei o audiobook e da metade pro final, até que ele melhora bastante, tá? Só que ainda assim não foi uma coisa que me agradou. A autora até soube encaminhar e sim, existiu uma espécie de amadurecimento dos personagens, só que eu achei que ficou meio corrido e em alguns aspectos ficou um pouco raso, sabe? Porque os problemas que os dois tinham, eu sentia que os problemas do cara em si ele resolveria sozinho ou com qualquer outra pessoa, de qualquer forma, sabe? E é um tipo de problema que ele conseguiria facilmente resolver em uma frase pros pais dele. Só que era uma coisa de questão de tempo pra isso acontecer. Já os dela, ela consegue resolver e tudo mais, só que eu acho que são problemas que dependem muito de disciplina. E disciplina não surge do dia pra noite. Você não dá um estalo, não toma um sacode e do nada muda tudo. E uma outra coisa que me incomodou foi porque ela focou tanto nessa coisa de opostos se atraem, que não sei o que, de botar eles tão diferentes um do outro, que no final do livro, tipo, eu fiquei assim, legal, se resolveram, ficaram juntos, aquela coisa. Mas eu fiquei pensando assim, gente, mas por que eles são apaixonados um pelo outro? O que eles têm em comum? Ou, sabe, não tem muita coisa. Não tem quase nada, na verdade. Então, assim, ficou um pouco irreal, sabe? Ficou aquela coisa de que é pra ser um romancinho fofinho e tudo mais, mas se a gente pensar muito, coerentemente, nesses pontos, acaba não funcionando. Então eu virei e falei assim, não, vamos ligar aqui a suspensão de descrença pra aceitar isso, porque realmente são coisas que, na minha cabeça, eu não consigo visualizar duas pessoas reais entrando num relacionamento assim e ficando tudo bem, sabe? E tem certas coisas ali no final que se resolveram de uma certa forma bem fácil pra protagonista, que eu fiquei assim, tipo, tá bom então, né? Tudo bem. Mas lendo esses 2 livros da Sophie Kinsella, uma coisa que eu realmente gostei é que ela põe personagens imperfeitas, tá? Eu achei que a evolução da outra personagem, né, do Fiquei com Seu Número, foi muito melhor do que essa. Até porque era uma coisa mais situacional, onde ela percebeu os problemas dela. E esse aqui eu achei que ela deu uma forçada de barra, mas eu achei interessante o conceito dela colocar personagens que precisam evoluir de certa forma. Ela não só coloca o defeito no cara, sabe? Eu acho que sobre o cara só teve um dia específico, uma saída que eles tiveram, que provavelmente quem leu esse livro sabe do que é,
que é relacionado ao trabalho dele, que aquela saída ali, nossa, gente, eu ia fazer a desgraça na terra, tá? Se acontecesse algo semelhante comigo. Só que assim, ela tava tão cagada, ela tinha tanto problema, tanta treta, tanta apurrinhação, que eu virava assim, dá pra equilibrar aqui esses dois. Mas foi o único momento que o cara realmente me incomodou durante o livro. De resto, eu me incomodei mais com a protagonista mesmo, porque assim, é outra vibe completamente diferente da minha. Eu não consigo visualizar um relacionamento com uma pessoa desse tipo, nem de amoroso e nem como amizade, sabe? Então, é complicado. Eu acho que o que para esse livro funcionar melhor para mim teria que ter um espaço de tempo maior para eu poder acreditar na evolução da protagonista. E o outro detalhe seria o fato de eu querer ver mais pontos em comuns deles dois para eu acreditar que existiam motivos para eles quererem ficar juntos. Mas, assim, acho que eu tô sendo muito criteriosa com o livro, porque não é meu gênero e tal, né? Vocês sabem dessa coisa toda. Então, assim, eu meio que acabo encontrando essas falhas. Mas eu acho que talvez pra quem queira um livro só de romance, só pra relaxar, que o casal vai estar feliz juntinho no final, pode ser uma boa escolha, tá, gente? No final das contas, eu acabei dando 3 estrelas. Eu tava com medo, porque até 50% eu tava cogitando dar 2 ou 1 estrela. Eu virei assim, nossa, graças a Deus melhorou aqui. Graças a Deus. Então, foi isso. E agora, gente, não vai dar tempo eu terminar de ver a série que eu tava assistindo pra comentar hoje, né? Porque faltam uns 8 episódios ainda, cada um de 1 hora, e já tá de noite. Mas, teoricamente, o tempo da maratona, né, que era pra ser de leituras românticas, até que eu acho que foi proveitoso, não me senti torturada e foi divertido. Com certeza vou querer fazer no ano que vem e provavelmente vou estar empurrando todos os romances que aparecerem com a barriga até chegar junho do ano que vem para eu ter o que ler. E agora eu quero assistir o dorama que eu já tava vendo. Vou comentar com vocês ainda nesse vlog, mas vai pegar o início ali de julho, né? Mas assim, eu já imaginava que isso fosse acontecer porque doramas são muitos episódios, não é num filme que eu sento ali e vou assistir e acabou, né? Faltam, tipo assim, umas 8 horas de dorama ainda. Gente, então vim concluir esse vlog. Terminei o dorama Desgraça ao Seu Dispor. Passei um pouco aí do prazo da maratona em si, né? Porque no caso hoje já é dia 6 de julho. Mas sobre o que eu achei, cara, eu realmente adorei. Eu me diverti pra caramba, tá? E eu tava super entretida, porque aqui a gente vai ter a seguinte história. A gente vai ter uma moça que ela recebe o diagnóstico de uma doença que ela vai morrer em 3 meses. E aí, no dia que ela descobre isso, ela tem literalmente um dia que dá tudo errado na vida dela, dá errado com o relacionamento, dá errado com o trabalho, ainda tem esse negócio da doença, então assim, ela tá uma pilha de nervos. Então ela acaba, né, bebendo ali um pouco pra tentar assimilar, absorver tudo isso. E aí, nisso, ela acaba fazendo um pedido pra uma estrela cadente que ela quer que tudo se exploda, né? Ela quer que o mundo acabe. E nisso, a desgraça, literalmente, a desgraça, tipo, é como se fosse uma entidade, sabe? Uma personificação. Escuta esse pedido dela e vai até ela dizendo que vai atendê-la. E aí tem meio que uma discussão ali entre eles, do tipo, não tava falando sério, que isso, que não sei o que. Ela tá muito frustrada, né, com a própria doença. Ela diz que não quer mais fazer esse pedido do mundo acabar, só que ao mesmo tempo ela tá sentindo muita dor, né, por causa da doença e tal, ela tá passando muito mal. Meio que acaba surgindo uma espécie de contrato entre eles, né? Do tipo, ela não sentir dor, mas ela tem que desejar que o mundo acabe no final das contas, pra poder concluir o contrato deles dois. Só que ela não quer fazer isso, então tem uma discussão ali entre eles, e ele fala que isso não pode ser quebrado, porque se ela quebrar o contrato, a pessoa que ela mais ama vai morrer. Então, assim, o primeiro episódio a gente já vê que é uma sinuca de bico, gente, não tem como, assim, vai ter como. Mas no primeiro momento eu falei assim, cara, como que vai fazer isso pros dois ficarem juntos? Porque, né, dorama romance, a gente sabe que eles dois vão ficar juntos no final. Até porque se não for pra ficar junto, eu nem vou assistir. É meio que isso, entendeu? Aí, enfim, aí a gente vê os dois ali convivendo, tem meio aquela coisa de não se gostam muito no primeiro momento, até o momento em que ela decide que vai se apaixonar por ele, porque aí ela consegue fazer com que ele morra e não as outras pessoas que ela ama, e também não acabar com o mundo. Só que assim, quando aparece isso, né, logo ali no início, é bem no início mesmo, tá? Isso nem é spoiler. Eu fiquei meio assim, amada, mas se você amar o cara, você vai sofrer do mesmo jeito. Não tô te entendendo, querida. Mas assim, é interessante, porque tu
passa a série inteira meio que pensando, tá bom, como que eles vão sair dessa? E isso acaba prendendo muito a gente. Conforme os episódios foram passando, eu me apeguei muito a eles dois, tá? Eu gostei do casalzinho. Eu gosto principalmente dele, porque ele tem um jeitinho meio debochado, sabe? Que eu gosto, e ele tem sérios problemas sobre as pessoas fazerem coisas erradas, né? Do tipo crimes, essas coisas. Ele acha que os seres humanos não são dignos. E, por exemplo, assim, logo no primeiro episódio, a gente vai ver uma determinada situação, gente, em que o cara meio que tenta matar umas pessoas e tudo mais, e a desgraça se sente pessoalmente ofendida, porque ela acha que o humano não tinha que ter esse direito de destruir as coisas. A desgraça é ele, entendeu? Então ele fica atormentando esse cara. Esse lado dele meio cruel, de como que ele maltrata os humanos maus, aquela coisa toda, eu amei. Inclusive, queria que tivessem mais cenas dessa, porque assim, eu falei, perfeito. Ah, mas ele é mau, ele tá matando a pessoa. Tá tudo bem. Era isso, entendeu? Então, assim, adorei a desgraça em si. Gostei da menina também, ela é muito fofinha e tal. Ela é atenciosa com as pessoas e você vê que ela tá genuinamente preocupada de como que ela vai contar isso pras pessoas. Ela não quer ser um incômodo, ela não quer que as pessoas olhem meio que com aquele zelo todo pra ela, porque ela quer ter os últimos momentos ali tranquilos, e ela se preocupa muito com a família dela em si, né, com o irmão e com a tia ali principalmente, porque os pais dela já são falecidos. Então é uma série que você acaba se vendo preso na rotina daquelas pessoas, nos dramas daquelas pessoas. E eu gostei bastante do desenvolvimento deles dois como casal em si, foi bem interessante. Eu realmente estava torcendo pra eles ficarem juntos e pensando assim, cara, o que essa série vai fazer no final, porque tá numa situação complicada, sabe? Outros elementos assim que eu adorei é o fato que, por exemplo, assim, aparece Deus dentro da série. O conceito de Deus aqui eu achei interessante, apesar que ela constantemente me irritava, porque eu pensava assim, que Deus desgraçado. Porra! Só resolve as coisas, você tem poder pra isso, por que você tá atazanando o juízo? Então assim, me estressei um pouquinho, mas o conceito de Deus dessa série é muito interessante, tá? É bem legal mesmo. A história também acaba se dividindo um pouquinho, porque tem um outro triângulo amoroso acontecendo, que no caso, a protagonista, gente, ela é uma editora, e ela tem a melhor amiga dela, que é uma escritora. Essa escritora, ela tem um ex-namorado, que era da época da escola, eles eram apaixonadinhos um pelo outro, só que aí ele saiu, ele foi estudar fora do país. E também tem o chefe da protagonista. Tem um interesse romântico por essa escritora. E assim, esse triângulo amoroso, eu detesto triângulo amoroso, vocês sabem disso. Mas nesse aqui eu fiquei presa pra saber como é que as coisas iam se concluir no final. Eu já sabia com quem ela ia ficar, porque assim, é uma escolha completamente óbvia, entendeu? Não tem tipo, isso... Não, gente, é óbvio, não tinha a probabilidade dela ficar com outro cara. E a sensação que eu tinha era que ela precisava ter uma espécie de conclusão pra poder a vida dela seguir em frente, e é justamente isso. E eu gosto como que as coisas se desenrolam, até que a estrutura narrativa deixa a gente interessado, só que assim, é aquela coisa, né, tem a falha de triângulo amoroso, porque a gente olha pra menina e a gente pergunta, amada, tu tá em dúvida por quê, entendeu? É muito difícil aparecer um triângulo amoroso que os dois caras sejam realmente interessantes. E nesse aqui, nossa, eu vi um cara que se importava com ela, que se preocupava com ela, ele por si só, ele era uma pessoa muito mais interessante, eu achava ele bem decidido, ele tinha atitude pra certas coisas, e o outro cara era tipo assim, mano, um moleque frouxo, tá ligado? Um maluco covarde. Então assim, ela só precisava ter o sentimento de conclusão dela, e era isso. E sobre o final da série mesmo em si, da questão da desgraça com a protagonista, aquela coisa toda, eu gostei do final. Eu, desde o início, eu tava com muito medo do que eles iriam apresentar ali, porque senão poderia ficar fácil demais, né, aquela coisa. Eu cheguei a teorizar um pouco sobre o que poderia acontecer, acertei em partes, mas achei que eles conseguiram deixar a conclusão, assim, bem satisfatória, sabe? Ficou direitinho, não ficou aquela coisa de, ai, tá roubando na narrativa. Não, achei que ficou de boa. Eu acho que o meu único, assim, problema específico com essa série é porque, pelo visto, tem um padrão lá na Coreia a respeito dos doramas em quantidade de episódios. Esse dorama acabou sofrendo com isso, porque no meio dele, assim, mais ou menos na metade mesmo, sabe? Ele tem uma barriga de uns 3 episódios ali, mais ou menos. O povo tá soltando fogos, sei lá de quê. Enfim, ele tem uns 3 episódios ali, mais ou menos, que é meio enrolado, sabe? Não acontece muita coisa. Tem até algumas cenas que são bem emocionantes relacionado ao fato da doença dela, mas ainda assim eu acho que não justificava aquele tempo todo de tela. E o pior é que fica um pouco nisso,
E aí depois, logo em seguida, que parece que falaram assim, não, gente, pode parar de enrolar, vamos seguir o roteiro aqui. Aí tem uma virada que é super interessante, entendeu? Só que não precisava demorar tanto tempo pra isso acontecer. Então a gente sente que a narrativa tava ali enrolando pra comer tempo de tela, aquela coisa toda. Sofre realmente com esse tipo de coisa. Mas ainda assim, você fica entretido. Não sei o que os dorama têm, que eles prendem a gente. Mesmo quando tem a barriga, a gente reconhece ela, mas a gente ainda fica assim, não, beleza, eu quero saber o que vai acontecer. É meio que isso. Eu não vou saber dizer o episódio certinho e tal, essas coisas assim, porque eu assisti direto, gente, eu assisti compulsivamente. Ai, nossa, Rosita, mas os episódios são grandes. Não, eu tava vendo no trem. Quando eu ia pra academia, eu desisti de fazer esteira. Eu tava indo pra bicicleta, porque na bicicleta eu conseguia botar o celularzinho em cima e eu conseguia pedalar pra continuar assistindo a série, tá? Era isso. Então foi nesses termos que eu consegui terminar. Enfim, adorei, gente. Eu acho que o melhor dessa maratona de romance, né, foi justamente questão do dorama. E isso abriu uma porta. Ai, nossa. Porque eu viciei nesse negócio e agora, enfim, achei o ponto romântico que eu gosto. São os dorama, tá? E também já tô procurando algumas outras coisas de outros gêneros também, né? Mas sendo conteúdos assim coreanos, porque eu vi que eu realmente gosto das estruturas narrativas deles. Mas ainda assim, eu acho que foi um mês que oscilou bastante as minhas impressões a respeito de leituras e tudo mais. Só que foi divertido fazer isso, foi uma experiência legal, meio que sair dessa zona de conforto, porque teve coisa que eu realmente vi que eu odiava, coisa que eu tava reclamando pra caramba, mas que tem coisas, por exemplo, como esse dorama aqui, que são interessantes, sabe? Que eu curti, eu realmente aproveitei e me diverti. Então, assim, com certeza, ano que vem eu vou fazer essa maratona de novo. E a desse ano foi meio que tipo, vamos só ler romance, foi meio que isso, né? E eu não preparei muita coisa, foi uma coisa assim meio que de última hora inventada. Mas já tendo uma noção de que eu consigo fazer essa maratona, eu vou tentar fazer no ano que vem mais estruturadinho. A gente, sei lá, pode tentar fazer uns templates. As lives a gente já tem, né? Então a gente tá ali sempre conversando. Posso pensar em alguns desafios, algumas coisas assim, pra deixar mais com cara de maratona, né? Inclusive, aceito sugestões, tá? É só você deixar aqui nos comentários, isso super vai ajudar. Mas é isso, gente. Terminei a maratona feliz, tá? Agora eu posso ir tranquila. Voltar a ler meus terror, meu suspense na maratona da louca do terror da Dessa, né? E assim, eu acho que pelos comentários dos livros e das séries e tal que eu citei nesse vlog e no outro vlog da maratona, dá pra vocês terem uma noção mais ou menos do que eu posso gostar, do que eu posso não gostar. Se vocês quiserem deixar sugestões de livros, filmes, doramas aqui pra eu assistir de romance, fiquem à vontade, tá? Vocês sabem que eu leio os comentários tudo certinho, inclusive as indicações que deixaram no outro vlog, eu já anotei tudo no caderninho, são coisas que eu pretendo assistir. Em algum momento eu vou acabar comentando com vocês, tá? E como agora nós estamos oficialmente encerrando a maratona, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários o que foi que vocês leram, o que foi que vocês assistiram durante o mês, me contem, tá? A gente vai conversando aqui nos comentários, é realmente pra gente bater um bate-papo. Vou adorar conversar com vocês, saber um pouquinho mais do gostinho de cada um, tá bom? E, gente, por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos, né, que gostam aí de romances. E, gente, lembrando, tem um canal do Telegram, onde eu sempre posto quando sai vídeo e tudo mais. Eu vi que teve uns comentários aí recentemente de gente falando que o YouTube não tava notificando. Então, entre no canal do Telegram, porque lá sou eu mesma que posto. Então, se você mantiver as notificações ativas, vai aparecer a notificação pra você de quando tem vídeo novo. E esse canal, em específico, ele é um canal que ele é sem interação. É só pra eu avisar vocês das coisas, às vezes uma leitura coletiva, uma live, vídeo novo, ou quando tem alguma promoção legal. Então, entre nesse canal. E além desse canal, tem um grupinho, que inclusive foi um grupinho que a gente fez até um tópico lá da maratona. Então a gente ficou conversando durante o mês. Entre nesse grupinho, que aí nesse grupinho é o grupo de bate-papo mesmo, tá? Acho que eram esses os recados que eu tinha que dar. Enfim, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!